Olá, hoje eu estou aqui com a Amanda Rodrigues. A Amanda Rodrigues, a história dela no programa se confunde com a do próprio programa. A Amanda entrou, éramos um grupo de 3, 4 pessoas, não tínhamos um livro escrito, não tínhamos nada, e você vai entender como isso foi desenvolvendo a partir desta conversa agora. Antes disso, Amanda, qual é o cargo que você exerce hoje que te legitima estar nessa poltrona? Eu sou professora de Direito. Muito bem, professora Amanda Rodrigues. É um prazer extraordinário estar aqui com você hoje, né? Que, como eu disse, você ajudou a construir o programa Direito na Escola, né? Nós tínhamos ali uma meia dúzia de aulas que girava aí para Belo Horizonte, não tínhamos o livro, não tínhamos um documento escrito, né? Para nada. E você trouxe algumas aulas novas, depois veio um livro novo, depois outra produção, depois chegamos aqui a essa entrega de premiação. Hoje você recebe o prêmio de revelação docente, né, por ter sido contratada como professora profissional em alguma instituição, ou algumas, você vai dizer, e o prêmio de mérito acadêmico por ter feito produção científica com temas relacionados ao programa Direito na Escola ou para o próprio programa Direito na Escola. Conta pra gente, o que você fez para atender esses critérios objetivos? Na verdade, em relação ao primeiro, né, revelação docente, eu fui contratada pelo Prolabore, né, e aí é até importante a gente ressaltar, porque eu cheguei ao Prolabore em razão do Direito na Escola. Foi uma indicação do Direito na Escola, a gente passou por um processo seletivo e aí eu fui selecionada. Comecei lá, então, numa função de professora assistente e aí fui melhorando, professora de processo penal. Eu dei aula também na pós em docência jurídica, né, que é aqui do Direito na Escola. Atualmente eu fui contratada pela Faculdade Arnaldo e também estou há quase 2 anos como professora lá no Movimento Ecos, que é uma instituição também do terceiro setor. Em relação ao mérito acadêmico, então, tivemos algumas produções, como você mesmo disse, nós escrevemos, né? Eu participei junto com outros colegas dos livros que hoje, né, embasam o nosso programa, colaborei aí com a parte de direito penal e tenho artigos científicos na área de educação ambiental também produzidos, livros dentro da temática, então foi isso. Muito bem, bastante coisa. Me diga aqui, você é professora de direito penal, você é advogada criminalista? Conta só sobre o que você leciona. Isso. Eu sou professora, eu sou advogada criminalista, então sou professora dentro da minha área, que é o penal. Então eu dou aula de penal e processo penal, né? Eu fiz mestrado em direito ambiental, então lá no Movimento Ecos, o meu foco lá é o direito ambiental. Mas nas demais instituições o foco é o direito penal. Muito bem, vamos dar um passo atrás. Como que você nos conheceu? A primeira vez que você ouviu falar de direito na escola? Você sabe, é até gostoso relembrar, né, todas essas histórias, porque tem um chão aí, uns 8 anos praticamente. Eu estava recém-formada, fazia parte da OAB Jovem, e aí eu e você, muito mais jovens também, você entrou na reunião da OAB Jovem e falou, gente, eu tô com um projeto que a gente quer levar o direito para as escolas. E aí meu olho já brilhou, falei, ó, já me passa seu contato que eu quero participar. E aí a gente começou, como você disse no início, éramos, cabia na mão o número de integrantes, a gente falava, ó, vamos dar aula em tal escola, saía todo mundo e ia para essas escolas. Então, esse foi o primeiro contato e aí depois nunca mais a gente se separou, né? Sim. Foi isso. E, muito bem, qual que foi a sensação que você teve ao ver aquela meia dúzia de pessoas ali, ou menos, começando isso? Você achou que ia dar certo, acreditou? Eu sempre achei que ia dar certo. Na verdade, e você sempre conta essa história, né? Na verdade, era você primeiro. Só tinha o Lucas. E dava certo. Então, por que 5 não dariam certo? E agora 10 mil não vão dar certo, né? Então, a gente começou muito pequeno e a gente tá crescendo muito, sabe? A nossa família tá cada dia maior. E por que você decidiu entrar na pós-graduação em docência jurídica? Você quis dar um passo de profissionalização? Exatamente. Na época, a gente já estava no... Eu entrei na pós em 2017, então a gente já tinha um chãozinho de direito na escola. E aí foi uma oportunidade mesmo, né? De aprender um pouco mais da técnica da docência, porque então ali a gente tinha
a prática, né? Então a gente precisava aprender um pouco mais da técnica e eu achei que foi uma oportunidade boa para poder desenvolver esses aspectos. Então eu entrei em razão disso. E o que você aprendeu, né, na pós e em todo o movimento de direito na escola que te conduziu a esses resultados? Na verdade, eu falo que a primeira coisa que a gente tem que ter é paixão pelo que a gente faz, né? Então, a paixão me levou a buscar cada vez mais. A gente entrou, como eu disse, final de 2013, início de 2014, eu entrei no Direito na Escola. E aí a gente fica querendo buscar conhecimento, querendo contribuir. A gente começa a entender a importância do nosso trabalho para a educação. E aí você quer entregar o melhor, né? Você quer fazer o melhor. E aí a gente começa a correr atrás, né? De profissionalizações, de livros para poder deixar aí para os outros a nossa experiência, o que a gente aprendeu e o que pode ensinar também. Então eu acho que o que move, sem dúvidas, é a paixão. Mas aí a gente vê a necessidade de desenvolver e difundir um pouco do que a gente sabe. O que foi gerado, criado dentro do movimento, né? Porque na verdade quando você entrou não estava pronto, isso foi desenvolvendo ao tempo. Foi. Esse desenvolvimento, quais são os conhecimentos e habilidades úteis hoje que tem no movimento que não encontra em outro lugar, que serviram para isso? Nossa, muito. Na verdade, a técnica que a gente aprende, né? E aí na pós também eu vou ressaltar isso, são questões que não são ensinadas nos cursos tradicionais, né? Então a gente aprendeu, por exemplo, o curso ele evoluiu muito também após, mas na minha época a gente teve aula de comunicação, a gente teve aula de teatro, a gente teve aula de tecnologia. Então, tudo isso eu falo que não estão nos cursos tradicionais, né? Mas que aí fazem uma diferença muito grande para o docente, para o professor. Porque não tem como você trabalhar só com conhecimento, né? A gente precisa de didática, a gente precisa de tecnologia, a gente precisa de uma melhor comunicação. E tudo isso a gente aprendeu com o Direito na Escola e com a nossa pós também, com a pós em docência. Deixa eu fazer uma pergunta. Muitas pessoas estão deixando de começar porque estão esperando um mestrado, um quem indica, um grande aporte financeiro. Você teve isso? Não. Na verdade, para quem já me conhece, né, pelo Direito na Escola, eu sou do interior. Eu mudei para Belo Horizonte, como se diz, com uma mão na frente e uma atrás. Não tinha ninguém para poder dar aquele empurrão que a gente sabe que existe, o QI. Então eu falo que o meu QI, na verdade, é o próprio Direito na Escola. Né? A gente criou um núcleo assim, muito forte, até de indicações mesmo. E a gente se indica um ao outro. Então, as minhas indicações, eu falo, o Prolabore foi em razão do Direito na Escola, a Faculdade Arnaldo foi em razão do Prolabore, que foi em razão do Direito na Escola, a pós em docência é o Direito na Escola. Então, as minhas indicações vieram do nosso próprio núcleo. Mas assim, ter costa quente, família, professor e instituição, isso nunca tive. Isso aí surgiu mesmo do nosso próprio núcleo. E o mestrado? Como que foi isso na sua vida? Você tem um mestrado? Eu tenho, finalizei ele, graças a Deus, no final do ano passado, porque não é fácil, mas vale muito a pena, né? A gente melhora muito a questão da escrita, da pesquisa, então eu achei que valeu muito a pena. E, obviamente, existem instituições que fazem questão de que você tenha um mestrado, mas várias outras não. Então, eu já era professora antes do mestrado, né? O Prolabore, por exemplo, eu entrei em dezembro de 2017, eu nem cogitava ainda entrar no mestrado, né? Então, as oportunidades, elas vieram, na verdade, e o mestrado também, no curso do processo, né? Foi uma continuidade. Eu não precisei do mestrado para começar. Eu comecei muito antes e o mestrado foi um desdobramento disso. Muito bem, muito bem. Deixa eu fazer uma pergunta, né? Mas primeiro eu quero, né, com muito prazer e com muito orgulho, né, entregar para você. Eu falei isso aqui, claro que a gente preferia estar entregando isso aqui no evento A Moda Direito na Escola, num congresso, em algum auditório, alguma sala de aula. Isso não é possível nesse momento, né? Vamos aguardar, faremos, mas eu não queria deixar esperar, né, o fim de mais uma gestão para a gente entregar para você. Então, assim, sinta-se muito abraçada por todos os membros,
tá? Eu entrego aqui em nome de todas as pessoas. Você sabe o tanto que você é querida por todo mundo, você sabe o tanto que você inspira e influencia tantas pessoas aqui dentro e fora também, né? Com a sua energia, com o seu desejo de fazer mais. E na hora que a gente pensa que você não tem mais nada para fazer, você arruma mais umas 3, 4, 5 coisas para fazer e dá conta de tudo. Então eu entrego aqui realmente de verdade, em nome de todo mundo do Direito na Escola, esses 2 troféus para você. Obrigada. Eu fico até emocionada, assim, porque relembrar tudo que a gente passou e chegar aqui é muito importante pra gente, né? Obrigado mesmo. E eu queria que você comentasse um pouco, né? O que você sente ao receber isso? O que significa para você receber esse troféu? Você sabe que eu sou muito assim, e eu imagino que muitas das pessoas também. Reconhecer o trabalho que a gente desenvolve é algo muito importante. É mostrar pra gente que a gente está no caminho certo, né? Então, esse reconhecimento, ele vale muito porque a gente entende que o direito na escola, ele deu certo, né? E que o nosso trabalho vem dando certo, né? Então, esse reconhecimento é importante para que a gente continue, para que a gente entenda a importância desse nosso trabalho e que a gente não pare. E que outras pessoas venham e que vejam também essa importância e esse reconhecimento, que é importante para qualquer um, né? Legal. E hoje você sabe, né, com certeza absoluta, o alcance que você teve, quantas pessoas você alcançou, as vidas que você ajudou a transformar. E é até engraçado, vou até te interromper, porque a gente, às vezes eu vejo a pessoa fala assim, eu te conheço de algum lugar. Aí eu começo a falar, né, os lugares que eu estou, do Direito na Escola. Eu já vi vídeo seu do Direito na Escola, então a gente nem imagina, mas a gente chega em lugares assim, né, que a gente nunca imaginou que chegaria. E a pessoa fala, não, eu já vi vídeo seu. É do Direito na Escola mesmo. Então, aluno, às vezes, diretor de escola, os nossos colegas advogados. Então, a gente não tem noção da dimensão, quanto a gente atinge. É muito, né? E hoje você tem a sua aula que você trouxe, né? Tanto aquele livro e outras também sendo replicadas aí no Brasil inteiro por muitas pessoas. E eu queria que você falasse isso, né? Muda alguma coisa na sua vida você estar aqui? Quem era a Amanda antes, quem é a Amanda hoje? Na verdade, eu tinha um sonho. Naquele final de 2013, quando nós nos encontramos, você falou, gente, eu quero levar o direito para a escola. E eu sempre fui fascinada com a docência. Eu já falei isso nos nossos cursos. A minha mãe sempre falava, Amanda é professora nata. Porque eu dava aula, minha mãe é professora também, eu dava aula para os alunos da minha mãe, que eram mais velhos do que eu. Então, eu tinha um sonho ali naquele final de 2013. Eu falo, é isso que eu quero ser professora. E aí hoje, com esse sonho realizado, obviamente, a gente sempre quer muito mais, né? Pretendo fazer doutorado, pós-doutorado, enfim. Mas eu vejo assim, agora o sonho que eu tinha de ser professora foi realizado logo depois ali, né? Porque eu já estava nas escolas, do direito na escola. Mas agora eu tô em faculdade, eu tô em cursinho, eu tô em pós, eu tô no direito na escola. Então a gente vê que o sonho... Ele se realizou, sabe? Aquilo que eu pensava que eu iria conseguir, 8 anos depois eu falo, eu consegui, sabe? Isso eu devo muito ao direito na escola, muito. Nós aqui devemos muito a você. E quando você sente, né, que você realmente se tornou uma professora universitária, uma professora de cursos preparatórios, o que vem à sua mente? Qual foi a sensação quando você percebeu assim, eu sou uma professora agora, isso é real na minha vida? Na verdade, o caminho, ele acaba que a ficha não cai, né? Cai nesses momentos, igual agora você está me perguntando. Amanda, você é professora, mas a ficha não cai no momento. Pelo menos não para mim. A gente vai dentro desse percurso, consegui mais um, foi isso. Às vezes era tão pequeno, igual eu entrei como professora assistente. Parecia tão pequeno, mas agora quando você pergunta e fala, você conquistou isso? Eu falo, é mesmo. Hoje eu sou, igual eu falei aqui, professora de várias instituições. E aí a ficha cai, sabe? Mas no percurso você tá tão envolvido naquilo que você não para até para falar. Que mérito, né? Que bom, consegui. Agora você perguntando, a gente tem noção dessa dimensão. Então, aconteceu. E não foi uma jornada curta, né? Tem muitas histórias aí. Você tem algum fato difícil que você queira ou possa compartilhar? Difícil? Assim, na verdade a gente tem muito mais... momentos fáceis, eu falo isso, porque é tão gostoso o percurso,
Mas tem momentos difíceis. Eu já tive, por exemplo, a gente teve um dos nossos projetos do Direito na Escola, foi as aulas anuais, né? Uma disciplina de ética e cidadania lá no Colégio Pedro II, que é um colégio referência em Belo Horizonte. E aí foi uma conquista muito grande para todos nós do Direito na Escola. E nessa matéria anual, que aí a gente ministrava 5 disciplinas do direito diferentes, um dia eu estava falando sobre direito constitucional e falando sobre garantia, sobre o respeito, e um aluno chegou para mim e me relatou que estava sendo vítima, na verdade, de bullying, sabe? Que estava sofrendo preconceito por ser homossexual. E aí eu fui conversar com o outro, meio que fazer uma intermediação aí, né? E aí eu fui conversar com o outro, ele falou, não, mas ele também fica me xingando porque ele era preto, né? E aí ele começou, eu falei, mas ele também me xinga. Aí eu falei, nós vamos fazer uma roda de conversas e vamos trazer essa temática, então, já que está acontecendo dentro da minha sala de aula, e eu, como professora de direito, conhecendo dos direitos, dos deveres, das garantias fundamentais, vou trazer essa temática para a sala de aula. E aí a gente fez uma roda em sala de aula e eu discuti sobre essas temáticas, inclusive sobre as questões afetas ao próprio direito penal, os atos infracionais que decorrem disso. Então, esse momento foi um momento difícil, mas muito prazeroso, para a gente entender mais uma vez a importância, né, do direito na escola, porque não é uma conversa que se tem, geralmente, nas outras disciplinas. E aí a gente pôde conversar muito mais abertamente dentro do direito, em sala de aula. E um fato marcadamente, assim, alegre ou que te despertou mais atenção? O reconhecimento, ele é muito importante, já falei isso e falo de novo. Nós estivemos em 2014, não sei se você se recorda, na escola Dr. Lucas Monteiro, no Pindorama, não sei se você se recorda disso, foi uma das nossas primeiras aulas. Sim. E aí, um aluno entrou, um aluno assim, né, agora um aluno de graduação de Direito, entrou em contato comigo e falou que queria participar do Direito na escola, porque ele tinha tido uma aula comigo em 2014, lá na Dr. Lucas Monteiro, e que eu despertei nele a vontade pelo direito. Hoje ele é estudante de Direito e pretende ingressar no nosso programa e fazer o mesmo que nós fizemos por ele. Então, isso, sem dúvida, é um fato marcante. Mas existem vários outros, né? Existem fatos ótimos. Com o Pedro II mesmo, a gente tinha, na época, se eu não me engano, também em 2017, a gente tinha o hashtag Partiu Cadeia. Era bem interessante que a gente levava os alunos para conhecer as unidades prisionais. Porque eles sempre têm aquela ideia que cadeia é um negócio, né? Acha que é os filmes dos Estados Unidos, né? Que tem ali aquelas cadeias super avançadas, super tecnológicas, aí a gente leva para conhecer a realidade brasileira. Então é um choque muito grande, mas é bem interessante, são momentos marcantes aí dentro do nosso programa. Além tem os nossos cursos também, os cursos do interior também, sempre as jornadas eram muito boas. Se a gente for contar todos, a gente fica aqui um dia só contando os nossos fatos marcantes, que é muito chão. Amanda, aproveitando que você trouxe aqui menções a suas atividades em escolas, e você como uma advogada criminalista. Advogada e criminalista, para quem não é da área, é a pessoa que trabalha com pessoas que, via de regra, cometeram um crime ou estão sendo acusadas disso. Exatamente. Algumas delas estão presas. Você vive disso, né? Você trabalha efetivamente com essas pessoas. Para você, como uma advogada e uma professora universitária, a sociedade que ensina o direito para suas crianças e para seus adolescentes, ela é diferente da sociedade que não ensina? Certamente. Na verdade, a gente sempre tenta falar disso nas nossas aulas, né? Inclusive para os adolescentes, porque eles têm o discurso que não dá nada para mim. Eles crescem com esse discurso, crescem com o discurso de que o bom é aquele traficante lá onde eles moram, o bom é o espertão, o estelionatário, né? Então eles crescem com essa mentalidade. Então quando a gente chega e explica para eles como é que funciona todo o sistema, como é que funciona uma condenação criminal, o que isso gera na vida dele, né? Então a própria questão dos antecedentes criminais, isso para concurso público, às vezes até o que é crime. Porque muitos não têm noção, hoje várias condutas são criminalizadas e as pessoas sequer conhecem esses crimes. Então, quando a gente traz isso e mostra, né, para essas crianças, para esses adolescentes,
certamente eles crescem cidadãos mais conscientes e mais responsáveis. Então, ensinar isso, eu falo que é fundamental para a gente ter uma cidadania mais plena, né? Para a gente ter adultos mais responsáveis e mais conscientes. Você que efetivamente esteve em escolas, né? Você foi uma pessoa que gastou o seu tempo e o seu dinheiro para ir lá. Seguramente já ouviu frases do tipo, né, vinda de educadores. Esse menino não precisa de direitos, né? Precisa de deveres, algumas coisas nesse sentido. Eu queria que você dissesse exatamente o que é o direito que deve ser ensinado para conduzir esse resultado que você disse. O que é exatamente? Porque às vezes a pessoa fala, precisa ensinar o direito penal do trabalho, mas quem não é da área não sabe o que é. Quais são pontos centrais que efetivamente mudam a vida do indivíduo? Primeiro, o direito, na verdade, é uma ciência, né? Sempre quando o professor fala, não, eu quero que você não dê mais direitos aqui, não. Tem que dar deveres. Então, o direito é uma ciência. Ele engloba, obviamente, direitos e deveres, né? Tem até uma aula sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente que eu falo muito isso. A gente tem hoje vários direitos previstos porque a gente teve um caminho de Estatuto da Criança e do Adolescente, antes Código de Menor, que eram muito mais deveres, que era uma situação muito predatória, posso dizer assim, para criança e adolescente. Então, a gente precisou remodelar mesmo. Mas o que é importante, você me pergunta pontualmente, o que é importante que qualquer ser humano conheça? Eu falo, a Constituição, obviamente, existem vários pontos ali, a própria questão do sistema eleitoral, as garantias fundamentais. Eu acho que essas questões, né, constitucionais, elas são, de certa forma, muito relevantes, porque a Constituição embasa todo o conhecimento jurídico, né? Ela embasa todas as demais leis. A gente tem ainda, e aí eu não posso deixar de falar sendo advogada criminalista e que os alunos adoram, a questão dos próprios crimes, né? A responsabilização do jovem pelos atos infracionais, como que funciona isso quando ele se torna adulto. Dentro do direito trabalhista também muito importante entender quais são, né, os direitos trabalhistas, como é que funciona essas esferas. Para o menor, a questão do menor aprendiz. Hoje a gente tem uma preocupação, e eu não posso deixar de falar, com o direito ambiental, né, com a nossa importância dentro do direito, dentro do meio ambiente que a gente está inserido, né, e o direito ele tem um papel muito importante nisso. Então, assim, existem pontos, eu acho que dentro de qualquer disciplina do direito, a gente tem pontos que são fundamentais, que todo ser humano, né, precisa conhecer, para que possa conviver em sociedade. Eu acho. Né? E vai dar certo? O Brasil vai ter direito na escola? O Brasil tem direito na escola. O Brasil tem direito na escola. Eu lembro quando a gente começou, todo mundo falava assim, muito difícil, vocês não vão conseguir isso, vocês não vão conseguir colocar o direito na escola. E aí a gente brincava, o direito já está na escola, nós já estamos dando aulas nas escolas, hoje muito mais. Então, o que o povo falava, ninguém vai colocar o direito, hoje a gente fala, e a gente já falava isso, que ninguém tira mais o direito da escola. Hoje ninguém tira o direito na escola. Quero te fazer, para partirmos para o final. Você viveu muita coisa aqui e nos fez viver muitas outras. As suas impressões hoje sobre o programa permanecem iguais de quando você entrou a primeira vez lá no UB Jovem? Na verdade, mudaram muito. Eu acredito que foi um caminho natural que a gente percorreu, né? Pelo trabalho que a gente desenvolveu, você à frente, sempre muito esperançoso, e colocava essa esperança em todos nós, sempre colocou. A gente vai crescer, a gente vai ser maior, a gente vai estar nas instituições, os nossos professores do direito na escola vão ser professores consagrados. Então, você sempre disse muito isso. Obviamente que a gente não imaginava, eu, por exemplo, acredito que você até sim, mas quando você falava, a gente não tinha noção do que a gente viria a ser em tão pouco tempo. Dentro de um percurso é muito pouco tempo, né? Então, eu não imaginava que chegasse tão grande. Obviamente que as impressões, elas mudaram, mas eu acredito que para melhor, né? A gente não tem como fazer o que a gente quer fazer, mudar a estrutura no país sem crescer. Então, a gente precisou crescer, precisou desenvolver habilidades para que isso fosse possível. As minhas impressões que eu tinha antes com aquela esperança, com uma jovem 8 anos mais nova do que hoje, são diferentes, mas são impressões para melhor, sem dúvidas. Quem quiser te encontrar nas redes sociais para conhecer um pouco mais do seu trabalho,
da sua rotina, onde deve procurar? Eu tô mais no Instagram, então vou deixar meu Instagram, lá estão as outras redes sociais, mas lá eu tô como professora Amanda Rodrigues. Professora no plural, sem ponto, sem acento. Professora... Sem nada. Então acabou professora, começa o Amanda, vai ter 2 As juntos aí. Professora Amanda Rodrigues. Amanda, chegamos ao final deste encontro. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está escutando, às vezes se reencontrando na carreira, se reinventando, abrindo novos horizontes. E disso você entende muito. Abrir novos horizontes. Você quer deixar uma mensagem? Na verdade, parece clichê, né? Mas não desistir. Nada é fácil. Não é fácil. O percurso ele não é simples. Tem altos e baixos. E aí o que a gente tem que fazer na hora que estiver no momento baixo, é conseguir reerguer, porque ali a pouco a gente vai ter um alto ali para a gente poder glorificar, né? Como se diz. Então, não perder as oportunidades, eu falo isso, eu sempre me apego a todas as oportunidades, por menor que ela seja, você nunca sabe por quem está sendo visto, o que eles querem de você naquele momento, então dê o seu melhor, dê para tudo, por menor que pareça, dali pode sair a sua oportunidade da vida. Então, é fazer acontecer e fazer sempre melhor. Não perder as oportunidades. Você já teve essa oportunidade da vida? Eu posso dizer o seguinte, que eu já tive muitas oportunidades, né? E que me colocam hoje, eu sou pequena ainda, mas me colocam onde eu tô. Mas a oportunidade da vida a gente sempre tem que buscar. Eu acho que eu vou chegar com 90 anos esperando a oportunidade da minha vida, porque a gente sempre tem que querer mais, sempre tem que querer o melhor. Então, a oportunidade da minha vida, eu espero que ela ainda venha, mas eu tive muitas oportunidades boas. Não perder as oportunidades. Essa é a professora Amanda Rodrigues e juntos nós somos o @Direito na Escola. Obrigada, gente.